Nem Travis, nem seus colegas poderão imaginar o que estava para acontecer naquela noite. Eles eram madeireiros, estavam no Arizona, tirando madeira de uma região florestal, e naquele dia eles estavam com um trabalho muito atrasado. Eles tinham uma meta para cumprir e assim eles sabiam que iam ter que trabalhar ali 10, 15, 20 dias, muito além do esperado para conseguir chegar perto de cumprir aquela meta. E naquele dia, ainda no fim de tarde, eles resolveram que iriam estender um pouquinho o seu trabalho para adiantar o serviço. Ficaram ali até quase escurecer e aí eles correram, colocaram o seu material todo num caminhãozinho e começaram então a retornar. Começaram a voltar já de noite numa estradinha, imaginem, no meio da floresta, né? Voltando ali para as estradas principais. Era uma estradinha de terra bem pequena onde só cabia basicamente o caminhão. E a noite vinha, as estrelas estavam saindo no céu, uma noite maravilhosa. Eles estavam ali no caminhão quando de repente eles olharam ali do lado, no meio da floresta, bem próximo, bem baixo, uma luz amarelada que parecia estar passeando no meio da floresta. Ia de um lado, ia para o outro, passava pelos cantos. E aquilo chamou muito a atenção deles, porque eles falaram, poxa, nós estamos aqui no meio do nada, não há absolutamente nada aqui por perto, como é que existe uma luz no meio do mato que está se movimentando? E aquilo chamou a atenção, eles ficaram olhando, observando, até que numa hora chegou numa curvinha da estrada e aquela luz estava mais próxima do que nunca, e que parou ali perto, né, muito próximo ali de onde estava o caminhão. E Travis, então, atraído pela curiosidade, atraído por aquela luz, falou para os amigos, pode parar o caminhão aí que eu vou lá, eu vou ver o que é essa luz. Ela estava ali a 50 metros, ele tomou a decisão, desceu do caminhão e se dirigiu em direção à luz. Os outros 4 amigos, ficaram para trás e foram acompanhando ele também, mas um pouco mais atrás, vendo o que estava acontecendo. Quando Travis chegou ali onde estava a luz, de repente aquela luz sobe. Ela tem um impulso e sobe, e no momento em que ela tem a sua impulsão, né, para subir, ela solta uma luz, né, um raio assim de luz, e Travis cai desmaiado ali no chão. E os amigos olham, a hora que chegam, vem a luz subindo e vem ele desmaiado no chão. E na verdade ele estava tão parado, por assim dizer, eles tentaram ver como é que ele estava e acharam que ele morreu. Tinham certeza que ele tinha morrido. E eles estavam assustados, aliás, aterrorizados, porque já estavam preocupados com aquela luz. E viram que aquela luz de repente feriu o seu amigo e pensaram, poxa, nós vamos ficar aqui, essa luz vai voltar, vai matar todos nós. Voltaram correndo para o caminhão, deixaram Travis ali no chão, a princípio morto, e falaram, vamos para o caminhão, vamos voltar para a cidade e ali nós vamos chamar a polícia, vamos chamar as autoridades, vamos ver o que acontece. E foi o que eles fizeram. Pegaram o caminhão, voltaram ali para baixo, chegaram na cidade próxima e ali chamaram os policiais, chamaram as autoridades. E aí então voltou todo mundo junto para aquela região onde Travis estaria caído. Quando chegaram lá, procuraram o corpo de Travis, procuraram ele em qualquer lugar e não encontraram. Sabiam que ele não tinha como sair de lá sozinho, porque ele estava no meio do mato, longe de tudo. Começaram a gritar, chamar por ele, fizeram ali uma busca na região e nada dele aparecer. Acharam aquilo tudo muito estranho, fizeram tudo que puderam para encontrar o amigo e não conseguiram. Ninguém sabia o que tinha acontecido com seu corpo. Voltaram então para as cidades e passou-se um dia sem nenhuma notícia dele. Fizeram mais buscas na floresta, ali na estrada, e nada. Passou-se 2 dias sem nenhuma novidade. Passou-se o 3º dia, já se imaginava que ele nunca mais ia aparecer, que tivesse sido talvez comido por um urso, ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, até que 5 dias depois, no 5º dia, ele aparece numa lojinha, numa cidade próxima, perguntando, né, meio confuso, perguntando orientação e tal. Aí descobrem que é ele e levam ele de volta para casa, avisam as autoridades, avisam os amigos que ele apareceu, toda aquela comoção, onde você estava, o que foi que aconteceu. E nisso Travis
ainda confuso, com a memória ali meio ofuscada, ele começa a lembrar de alguns detalhes. Ele começa a lembrar de que houve aquela luz, ele lembra e de repente ele tem memórias muito esparsas de ter estado em algum lugar, E essas memórias foram voltando aos pouquinhos e através de um trabalho de hipnose ele foi lembrando o que aconteceu. E ele lembrava então que ele foi levado por aquela nave acabou pegando ele, levando, ele foi para dentro daquela nave, ele não sabia dizer como, e ali dentro cuidaram dele. Então ele lembra de ter tido cuidados, de que ele estava deitado no que parecia uma maca, no meio de uma sala bastante clara, e ali ele percebia que alguns seres baixos, acinzentados, eles faziam procedimentos no corpo dele. Então tinham procedimentos com luz, tinham procedimentos diferenciados, e ele lembrava dessas memórias de alguma forma e lembrava que eles falavam, se comunicavam com ele telepaticamente. Ele não achou que em nenhum momento aqueles seres foram agressivos com ele ou ofereceram de alguma forma razão para ele ter medo. Ele ficou apavorado, né? No primeiro momento, ele lembra, ele ficou apavorado, mas porque eram seres totalmente diferentes, ele não sabia onde ele estava, não sabia o que estava acontecendo. Mas que de alguma forma, aqueles raios, aquelas luzes que eles colocavam, acalmavam, né, a ele enquanto ele estava ali. E ele se sentiu ali sem tratado, ele lembrava dessa situação toda, até que de repente ele estava de volta na estrada. Ele apareceu 5 dias depois num local ali distante de onde ele teria sido abduzido e não sabia explicar também como é que ele foi colocado de volta. É muito curiosa essa história, que essa história é um dos casos mais famosos aqui dos Estados Unidos de abdução alienígena. E é um caso que mostra uma coisa, um detalhe que às vezes passa desapercebido, mas que é bastante interessante de se observar. Nesse caso, aparentemente houve um acidente. Aparentemente aquela nave não estava ali para abduzir ninguém. Ela estava fazendo uma inspeção na floresta, ela estava fazendo, enfim, algum trabalho específico ali, né, alienígena ali na região, e não esperava encontrar Travis Walton e nem seus amigos ali no meio daquele mato. E de repente, Travis Walton foi quem correu em direção à luz. E quando aquela luz, ou seja, quando esses seres perceberam que ele se aproximava e que ele estava ali tão próximo, o que eles fizeram na verdade foi se retirar. Então eles rapidamente pegaram a nave e sumiram. Só que o efeito, né, dessa tecnologia da nave teria causado essa luz, talvez, né, nessa espécie de combustão da nave. A gente não sabe como é que ela funciona, qual que é a tecnologia que existe, né, se é radioativo, o que é, mas enfim, mas que nesse movimento teria afetado Travis, que estava muito próximo. Então é como se você está no aeroporto, se você ficar ali atrás do avião, né, no aeroporto, você é jogado longe. Ou se você ficar na frente da turbina, você voa para a turbina e morre na turbina, não é assim? É mais ou menos a mesma coisa, um efeito colateral deste momento em que a nave teve que voar muito rápido para sair dali. Então os aliens teriam tentado sair. Quando eles saíram, de fato, Travis foi afetado, estava ali, enfim, vivo entre a vida e a morte, quando os amigos chegaram e viram o corpo dele ali. E nesse momento, então, eles saíram aterrorizados para buscar ajuda, e a nave, percebendo, né, o que eles fizeram com o corpo de Travis, com Travis, eles, até para evitar karma, ou seja, porque não é, a razão deles não era de jeito nenhum ferir alguém ou matar alguém, eles voltaram para auxiliar, para ajudar, para curar. É como se você atropela um cachorro no meio da estrada e você volta para pegar o cachorro e levar no veterinário, para depois você soltar, se for o caso de novo, o cachorro na rua. E foi exatamente isso que a nave fez. Ela voltou para pegar Travis de volta e cuidar dele, deixar ele bem de novo, ressuscitar ele, fazer todos os procedimentos necessários e depois deixá-lo de volta no planetinha azul. Então é uma história bastante interessante, muito famosa aqui nos Estados Unidos e que faz a gente pensar bastante a respeito da nossa vida, da vida alienígena que está aqui ao nosso redor, também explorando, conhecendo o nosso planeta e que também tem os seus reveses, também tem aqueles dias em que eles atropelam cachorros na estrada.
Bom, se você veio comigo até aqui, então deixe o seu like, inscreva-se no canal, seja muitíssimo bem-vindo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço, muita luz e até já!